Louvado seja o Senhor. Eu quero convidar os irmãos para abrir comigo a palavra lá no livro de Romanos. Romanos capítulo 15, no verso de 1 a 4. Vai ser o texto que nós vamos usar nesta manhã para a nossa reflexão. Deus é um Deus de maravilhas na nossa vida, que nos fortalece. E eu creio que o Senhor quer renovar neste dia nossa fé, nossa esperança, pois é importante perseverar no Senhor. Perseverar no Senhor. Esse é o tema daquilo que vamos estar falando agora, nesta manhã. Romanos 15, verso de 1 a 4 diz assim: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Amém? Que Deus nos abençoe. Os irmãos podem se sentar. Eu quero dizer, irmãos, que não há como vencer na nossa vida espiritual, ser um filho de Deus, participante das promessas que o Senhor separou para nós, se nós não perseverarmos em fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. O justo vai viver como? O justo vive pela fé. O justo sobreviverá pela fé, porque crê no Senhor. Dentre muitos desafios que todo servo de Deus tem, um dos mais importantes e tremendos desafios que nós temos pela frente, o tempo todo, é o desafio de perseverar na fé. Perseverar. E eu quero, assim, nesse momento inicial, eu quero ler com vocês alguns trechozinhos aqui das Escrituras que nos mostram essa realidade. Em Romanos, no capítulo 1, no verso 17, fala assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Então o Evangelho, a revelação da justiça de Deus a nosso favor, é porque nós cremos na promessa que Deus nos deu. Nós cremos naquilo que Ele anunciou através da sua palavra. E é do princípio ao fim, a nossa justificação é pela fé. Diz ainda lá em Gálatas, no capítulo 3, no verso 11: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, mas o justo viverá pela fé. Se há um desafio que nós temos como servos de Deus, como filhos redimidos pelo Senhor, salvos pelo Senhor, é o desafio da fé, o desafio de perseverar, manter essa perseverança naquilo que cremos, é algo tremendo. E que desde o início, quando o Evangelho foi anunciado, as boas novas anunciadas em Cristo Jesus, ele procurava sempre no seu discurso falar sobre a importância de perseverar. Veja, 1 Pedro, na carta que Pedro escreveu, lá no capítulo 1, verso 6 em diante, nós vamos ver as razões por que nós passamos pelas provas, passamos pelas dificuldades. Nós até comentamos aqui numa ocasião, numa mensagem, nós falamos sobre essa questão: por que nós somos provados? Diz lá na carta de Pedro: nisso vocês
exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. O alvo da nossa fé é a salvação das nossas almas. E todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Você deve estar pensando assim: pastor, eu sei disso. Eu conheço que é pela fé que nós somos salvos. Mas não é só aquela questão. Hoje nós estamos aqui com um público e eu posso perguntar aqui: você crê em Deus? Quantos aqui creem em Deus? Amém. Crê em Deus? Todo mundo crê, né? Mas se acontecer alguma situação diferente, amanhã você vai dizer: eu continuo crendo em Deus. Aparece aí uma situação de dor, né? Uma perda, por exemplo. E você, diante daquela situação, você continua dizendo: eu creio em Deus. E daqui a um ano, você está aqui buscando a Deus, no convívio com os irmãos, está na casa do Senhor, e muitas coisas aconteceram durante o ano. Alguns pegando as oportunidades de crescimento, estudando a palavra, se fortaleceram na fé, mas outros talvez não julgassem tão importante crescer no Senhor e continuar do jeito que entrou nesse ano, e continuar a sua caminhada sem buscar se aprofundar no relacionamento com Deus. E aí, quando chega no ano seguinte, algumas pessoas provavelmente estarão mais próximas nesse relacionamento com Deus, mais consciente de que Deus é o seu ajudador. Outros, no entanto, por talvez não terem se aproximado desse convívio, dessa comunhão com Deus, com o Espírito Santo, talvez se sinta: Deus está muito distante, eu não estou sentindo Deus na minha vida, eu não estou percebendo o agir dele, eu estou passando por essa dificuldade, eu estou passando por aquela outra dificuldade, e será que eu estou no lugar certo? Será que eu tomei uma decisão correta? Será que é isso que Deus tem para a minha vida, viver dessa maneira? Assim, só com problemas, com dificuldades? Vou dizer uma coisa para os irmãos: quando eu tinha 6 meses, eu passei por uma prova muito grande, uma luta muito grande. Meus pais não conheciam Jesus, a situação em casa estava muito complicada, perseguição, e eu assim naquela situação, né, de angústia. Aí começaram aquelas dúvidas que passam pela nossa cabeça, que parece que nós estamos sozinhos, mas na verdade nós não estamos sozinhos, pois Jesus deixou uma promessa para nós. Ele falou assim: estarei com vocês todos os dias, até o final dos tempos. O final do tempo ainda não chegou, ainda nós temos a oportunidade de viver experiências maravilhosas com Jesus, mas quando ele chegar realmente, o final do tempo, lá estará o Senhor conosco e nós estaremos com ele na glória. Amém. E ele virá na nuvem com os anjos do Senhor buscar a sua igreja, buscar o seu povo. E ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos.
e Ele estará conosco. Amém. Então, naquela época, 6 meses, passando por aquelas lutas, eu chorando na presença de Deus, e eu me lembro, numa daquelas noites, né, nebulosas, difíceis, eu falei assim: Pai, eu sei que o Senhor está comigo, está do meu lado, e esse tempo vai passar, essa hora vai passar. E não é que passou? O Senhor me deu força, o Senhor me deu ânimo. Minha irmã teve um problema lá no dedo, jogando vôlei, né, e torceu o dedo. Aí eu fui lá, falei com ela sobre o propósito de Deus, o amor que Deus tem por nós. Deus abençoou o dedo dela. Depois foi meu irmão. Eu naquela época eu patinava lá em Ipanema, lá no parque lá, junto com alguns jovens. E aí meu irmão patinava também, só que o meu irmão fazia algumas coisas assim mirabolantes, aí torceu, machucou o joelho, aí tomou um antibiótico lá que deu um problema nele. Não foi antibiótico, um anti-inflamatório, que ele paralisou um lado dele. E naquela época não tínhamos condição de pagar financeiramente para fazer um exame. Há 30 anos atrás, 40 anos atrás, era complicado alguns exames de imagem para você detectar algumas coisas. E aí nós levamos ele na casa do Senhor, eu levei ele, cheguei lá, o pastor até falou assim, estava eu e minha prima, ele falou assim: orem vocês por ele. E eu orei, pedi ao Senhor, junto com a minha prima, nós intercedemos por ele, e ele ficou abençoado, foi curado, saiu de lá já movimentando. E eu falei assim: Deus, o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso. Mas foram já nos primeiros meses algumas lutas, algumas dificuldades. Mas naquele momento, naquela hora eu podia dizer, assim como Paulo falou assim: eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. E quantos de nós, muitas vezes, diante das provas, como diz aqui, ainda que por um pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Aí a gente pergunta: por que eu estou passando por essa luta, por essa dificuldade? Mas aqui o texto, o apóstolo Pedro, ele descreve aqui, esclarece para nós com muita nitidez o seguinte: assim acontece para que fique comprovada que a fé que vocês têm, que é muito mais valiosa do que o ouro, é genuína, é verdadeira, é correta, sabe realmente em quem tenho crido. A sua fé não está num homem, a sua fé não está numa religião, a sua fé não está numa proposição mirabolante, a sua fé está no autor e consumador de todas as coisas, no Criador dos céus e da terra, naquele que nos fortaleceu, que nos deu vida. Sua fé não está em qualquer ser, a sua fé não está em qualquer instituição, a sua fé deve estar no Senhor e na sua promessa, na sua palavra. E isso, irmãos, é um grande desafio para nós. Isso é um grande desafio para mim, para você, em todo o tempo. Porque quando nós estamos caminhando, é evidente que nós vamos ser bombardeados por muitas vezes abandonar a nossa fé, abandonar em que nós temos crido. Mas eu estou falando, irmãos, que isso é tão importante, porque tudo, absolutamente tudo no reino de Deus é conquistado pela fé. Amém. Se você move nos dons do Espírito de Deus, você precisa ter fé. Se você tem uma enfermidade e ora para que seja curado, você precisa ter fé. Se você está enfrentando uma luta contra o diabo, para você expulsar o diabo, estes sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Não é porque nós temos força, não é porque nós temos poder, mas o poder vem de Deus, porque nós cremos naquele que age por nós. É isso que Deus faz através da fé. E por isso nós precisamos perseverar na fé, continuar crendo, continuar acreditando naquilo que Deus colocou para nós, desde o princípio até o fim, como diz o texto lá de Romanos.
Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Hoje você está aqui, você foi salvo por Cristo Jesus, não foi porque você é bonzinho, não é porque você tem assim, habilidades que atraiu o desejo de Deus te abençoar, não é porque seus olhos são bonitos, ou porque você é alto, porque você é baixo, porque você é branco, porque você é negro, não é por causa disso, mas é pelo que está lá dentro do seu coração. Eu creio em Jesus Cristo, e isso lhe é dado gratuitamente pela fé. Eu creio no Senhor, e isso nos é imputado por justiça de Deus. É pelas pisaduras de Jesus, é pelo seu sacrifício, é pelas dores que Ele recebeu em nosso lugar. E isso nos é dado gratuitamente. Então a justiça, quando nós falamos assim, nós somos justificados pela fé. Nós somos santificados pela fé, porque cremos no Senhor. O diabo vai tentar acusar você, vai tentar incutir na sua cabeça que você não tem jeito, que você não tem solução, que as coisas que acontecem na sua vida não tem como resolver. E assim são as situações que vão se apresentando diante de nós. Mas tudo é possível àquele que crê. Aleluia. Jesus disse isso. Tudo é possível àquele que crê. A finalidade da nossa fé é manter a nossa confissão da esperança até o fim. O texto, eu quero ler aqui com você, um texto assim muito importante, que eu vi ali nas cartas de Paulo. 1 Colossenses, no primeiro capítulo de Colossenses, no versículo 22, principalmente o verso 23, diz assim: mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Os irmãos atentaram para esse verso 23 aqui. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé. Desde que continuem firmes e alicerçados na fé. Hoje eu creio em Jesus Cristo, amanhã eu estarei crendo em Jesus Cristo, no ano que vem estarei crendo em Jesus Cristo, e até Jesus voltar estarei crendo em Jesus Cristo. Manter-se firme na fé. Firme na fé, irmãos, isso é fundamental, e isso é um desafio para todos nós. Nós não estamos brincando de ser crentes. A brincadeira tem hora, não é assim. O diabo ele não brinca de ser diabo. Nós já dissemos isso aqui algumas vezes, você já deve ter ouvido isso muitas vezes. O inimigo está trabalhando continuamente contra os servos de Deus, mas ele é destruído, porque a Bíblia fala que o seu julgamento já está pronto. Ele já sabe o destino dele, e quanto mais se aproxima o tempo do fim, ele procura tentar tirar do propósito de Deus que Ele tem para a sua vida, tirar você fora. E aí é onde você tem que dizer: peraí, eu sei que tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar a minha vida, para me abençoar, para me fortalecer. Irmãos, manter-se firme nessa esperança, eu vou dizer o que isso significa. Manter firme essa confissão da nossa fé. Isso significa tomar a sua cruz e seguir Jesus todo dia. O que é tomar a cruz? É estar disposto a se sacrificar para ser obediente à voz do Senhor.
está mantendo firme essa confissão, isso significa não negar o nome de Jesus. Jesus não falou? Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei também diante do meu Pai. E amados, isso não é coisa fácil não. Sabe por quê? Porque nessa hora, eu vejo, por exemplo, as crianças, os jovens, que estão passando por um tempo assim muito complicado agora. Porque lá nas escolas e nos lugares onde eles estão, no convívio com seus amiguinhos, costuma estar ensinando algumas coisas para que eles venham a se esquecer dos valores de Deus, dos propósitos de Deus. E quando nós orientamos os nossos filhos e falamos com os pequenos, olha, crê no Senhor Jesus, Ele vai abençoar a sua vida, vai fortalecer, vai te ajudar nos seus estudos, vai prosperar o seu caminho, e Ele vai dirigir você, vai dar vitória contra o inimigo. Aí, se ele porventura chegar lá diante da escola assim, e falar quando alguém ousar a se levantar contra o nome de Jesus, e fala alguma coisa, que Jesus era isso, que Jesus aquilo, que esse negócio de crente, que esse negócio de... Aí ele chegar e se posicionar e falar assim, não, peraí, desse Jesus aí não fala não, porque eu sei que Ele é poderoso, Ele está abençoando a minha casa, Ele está abençoando a minha família, e Ele está mudando a minha vida, está me ensinando valores. Aí eu pergunto, quantos dessas crianças têm tido coragem para se levantar dessa forma lá nas suas escolas, no meio dos seus amiguinhos, para dizer, Jesus Cristo, Ele que governa a minha vida? Irmãos, não está sendo fácil não. Não foi fácil para Pedro. Você se lembra do apóstolo Pedro? Aquele que estava disposto a ir para a cruz com Jesus, aquele que arrancou da espada, não, meu Senhor, não, esse aqui eu vou com ele até a cruz. Pedro, Satanás pediu para se andar com todos vocês aí, para passar vocês pela peneira, mas eu te conheço, eu roguei com você. Então, não foi fácil para Pedro. Jesus ainda disse para Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E não deu outra. Jesus foi preso, e aí ele começou a seguir Jesus de longe, né, ver o que estava acontecendo. Aí chegou lá numa rodinha lá de pessoas que estavam, todo mundo falando, né, de Jesus e que não sei o que e tal. Aí quando ele se aproximou, ei, você era um deles, né? Você estava no meio. Eu não conheço esse homem não. Já começou aí. Aí ele foi para outro lugar, sentou lá na rodinha, estava todo mundo se aquecendo, e estava conversando com as outras pessoas. Vem cá, o seu falar, o seu palavreado é parecido com aqueles que você, que estavam seguidores de Jesus. Você é um deles, né? Não, eu não sou não. Olha aí. E muitas vezes, amados, essa questão de se posicionar, de não negar o nome de Jesus, é uma questão de fé. É saber que maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora no mundo. É saber que Deus realmente tem cuidado da gente. Então, confessar, a firme confissão dessa esperança que nós temos, passa por aí, de não negar o nome de Jesus, não deixar de se posicionar no momento quando é necessário se posicionar, para dizer que Ele é o Salvador do mundo, Ele é o Senhor de toda a terra. Irmãos, manter firme a nossa confissão significa submeter-se ao conselho do Senhor. Quando nós não mantemos firme a nossa confissão de fé, nós relativizamos o conselho do Senhor. Deus disse, não faça isso, não faça aquilo, não é bom que faça dessa forma. Não, isso aí é relativo. Lá naquela época, pensava-se assim, assado, agora não é tanto assim. Irmãos, manter firme a confissão da nossa esperança significa submeter-se ao conselho do Senhor.
andar em obediência à sua palavra. Eu vou ler aqui um trecho da primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, no capítulo 2, no verso 4 a 6, diz assim: aquele que diz, eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Aquele que diz que permanece nele, deve andar como ele andou. Essa história de que, eu conheço Deus, eu creio em Deus, eu sigo Jesus. Irmãos, a gente tem que fazê-lo, a nossa confissão, através da nossa vida, através do nosso viver, porque isso aqui é o que faz a diferença. Se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. O discurso de Jesus, irmãos, sempre trazia, embutido nas suas palavras, essa importância de perseverar. Eu estou falando algo que parece muito simples, mas eu estou dando aqui alguns exemplos, que nem sempre isso torna-se tão simples assim. E nós precisamos da ajuda do Senhor, nós precisamos da graça de Deus. E nós passamos às vezes por estas situações para mostrar quão genuíno é a nossa fé. Sabe o que quer dizer fé genuína? Fé verdadeira. Fé que não está baseada apenas em empolgação. Fé que não está baseada apenas numa aparência aos olhos dos homens. É fé que se move lá dentro de casa, que se move no lugar onde a gente trabalha, na escola onde a gente estuda. É a fé que move a nossa vida. O justo viverá da fé. O justo viverá pela fé. E é essa confissão que nós fazemos no nosso dia a dia. Então Jesus disse, olha só sobre a questão Jesus mostra no seu discurso. Lá em Marcos, no capítulo 13, verso 13, Jesus disse o seguinte: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Estão pelejando contra você porque você é um servo de Deus? Estão falando mal de você porque você é uma serva de Deus? Não se preocupe. Aquele que perseverar até o fim vai receber a bênção do Senhor, vai receber a salvação da sua alma, ou o gozo da presença de Deus. Por isso que a fé tem que ser genuína. Tem muita gente que pensa que porque levantou a mão para Jesus, porque passou pelas águas do batismo, porque, sei lá, porque está na igreja, porque tem uma carteirinha de membro. Aí nós não temos nem carteirinha, né? Vocês vão gostaria de ter uma carteirinha? Não, pode não gostar, mas a gente pode fazer. A gente está atualizando nosso cadastro ali, vamos fazer uma carteirinha para os irmãos. Nós fizemos uma carteirinha. Eu já tenho aqui a carteirinha muito tempo atrás, né? Nós fizemos a carteirinha aqui, só que a gente vai botar uma carteirinha com data de validade, porque a nossa fé não tem validade, mas a posição de cada um não sei. Hoje está aqui conosco, daqui a pouco não está. Então a gente vai fazer uma carteirinha. Vamos aguardar, ano que vem vamos ter carteirinha então. Mas a carteirinha não dá ninguém para ir para o céu não. Não é que nem na época lá da Idade Média, que as pessoas compravam uma chamada indulgência para poder ter uma vaga garantida no céu. Não é nada disso. Isso não resolve o assunto. O que resolve é ter uma fé genuína. Não é porque levantou a mão, não é porque tem a carteirinha, não é porque batizou nas águas, mas é porque crê de todo o seu coração. É isso que às vezes a pessoa não entende. Por que fulano estava na igreja e tal, e agora está fazendo esse escândalo todo, e que não sei o quê? Será que a fé era uma fé genuína, ou estava ali por alguma outra razão?
A gente tem que pensar sobre isso, porque aquele que nasceu de novo, irmão, é uma nova criatura em Cristo Jesus. Aquele que liberta, a Bíblia fala que se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Então Jesus diz: todos odiarão vocês por minha causa. Vocês serão odiados, mas aquele que perseverar. Aquele que perseverar é porque tem uma fé genuína. Diz lá em Lucas, capítulo 8, verso 15: mas os que criam em boa terra, mas os que as sementes que caíram em boa terra, são os que com o coração bom e generoso ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. Dão fruto com perseverança. Ou seja, você está ouvindo a palavra cai no seu coração, e você, a partir daí, você começa a aplicar ela na sua vida. Porque a palavra, irmãos, você gosta de ouvir a palavra? É muito bom ouvir a palavra, mas ela precisa ser aplicada na nossa vida. É como diz aqui o texto: ela cai na terra, ela gera essa semente, ela germina, e ela precisa ser cultivada e trabalhada, e ela dá fruto com perseverança. É essa semente que tem valor. Não é aquela semente que cai na terra e fica lá e a gente não cuida dela e não aplica na nossa vida. Outra, Apocalipse 3, no versículo 10. Estou falando aqui sobre os discursos de Jesus, sobre a importância de perseverar. Apocalipse 3, 10. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo mundo, para pôr a prova os que habitam na terra. Então, da mesma forma que você tem sido perseverante, que você tem guardado a palavra de exortação, ou seja, de encorajamento, de fortalecimento do Senhor, o Senhor também vai te guardar na hora da provação. Alguns ficam preocupados. Se você for submetido a uma prova como talvez Abraão foi submetido, me dá aquilo que você mais ama. Ou submetido a uma prova como muitos dos nossos irmãos em outros países têm sido: ou você nega Jesus ou você morre. Aí a pessoa fica pensando assim: será que eu vou estar pronto, preparado para esse tipo de situação? O que a Bíblia fala, irmãos, que diz aqui a palavra do Senhor, é que da mesma forma que o Senhor guardou, da mesma forma que você guardou e que você tem guardado com perseverança tudo aquilo que Deus te ensinou, tudo aquilo que Deus tem te mostrado, Ele vai te guardar também nessa hora. Amém. Na hora que você for provado. Ele vai dar o escape. Estevão, vamos pensar em Estevão. Estevão, irmãos, era servo de Deus, tão poderosamente usado pelo Senhor, que a Bíblia nos conta lá no livro de Atos que ele foi apedrejado. E quando ele estava recebendo aquelas pedradas das pessoas, a Bíblia nos relata que ele viu os céus abertos e ele viu o Senhor ficando de pé diante dele. Irmãos, ele começou a descrever a glória. Aquilo foi algo tão maravilhoso que eu acredito que ele não estava nem sentindo as pedradas bater nele. O espírito dele estava ali em êxtase, em arrebatamento de sentido, estava vendo aquelas maravilhas do Senhor, e apesar das pedras estarem batendo nele, ele estava com seus olhos na glória, já contemplando a recepção dada por Jesus. Jesus ficou de pé para recebê-lo. Que coisa tremenda. Então, irmãos, na hora da luta, na hora da prova, não fica preocupado com como é que vai ser. Será que eu vou resistir? Chegar lá e me encostar uma revólver na cabeça, uma faca no meu pescoço? Se você nega Jesus agora, você morre. E como é que vai ser, Senhor? Não se preocupe, seja fiel ao Senhor, porque Deus guardará você e vai abençoar a sua vida. E eu quero terminar aqui, concluir. Nós lemos esse texto aqui, de Romanos.
Vamos ver aqui algumas verdades, porque como nós podemos superar esse desafio? O desafio de permanecer. Aqui Paulo dá umas dicas para nós aqui muito importantes. E eu quero assim terminar falando sobre essas dicas. Nós lemos aqui, Romanos, lá no Romanos 14, no versículo 1, eu li o seguinte: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Uma coisa que Paulo está falando aqui é que nós precisamos amar o nosso próximo, olhar com um olhar diferenciado, não olhar ele como uma pessoa que é inferior a você, mas olhar como uma pessoa que merece ser abençoado, cuidado, alguém que merece ser ajudado. Diz aí no texto, lá em Romanos 14, no verso 4, fala assim: quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai, e ficará de pé, pois o Senhor é capaz de sustentar. Então, quando nós olhamos com um olhar de julgamento para o outro, nós estamos falhando. Nós estamos talvez cavando uma cova para nós mesmos, uma pedra de tropeço no nosso caminho. Mas eu não faço essa bobagem que o meu irmão está fazendo. Olha, você fica julgando dessa forma, mas o Senhor está dizendo aqui, que ficará de pé, pois o Senhor é capaz de sustentar. Agora você vigia, porque você está olhando a trave que está no... está olhando o cisco que está no olho do outro e não está olhando também da trave que está no seu. A Bíblia fala que quem está em pé tem que tomar cuidado para não cair, para não tropeçar. Então, quando Paulo faz aqui essa recomendação, se nós queremos perseverar, irmãos, nós precisamos cumprir o primeiro e o segundo mandamento, o maior mandamento que nos ensina a palavra: amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. E isso vai pelo não julgar o outro, mas de ajudá-lo. Diz aí no texto lá de Romanos que lemos: cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Nós devemos agradar o nosso irmão, a fim de edificá-lo. Agradar aqui, eu quero falar, lá em 1 Pedro, eu vou ler o texto aqui, o verso 8 e 9, 1 Pedro 4, verso 8 e 9, diz assim: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Nós precisamos, irmãos, olhar para as pessoas, quando está falando aqui do amor, e que isso nos ajuda a perseverar. Eu vou já dizer por que razão isso acontece dessa forma. Nós estamos ajudando o outro, ao invés de ficarmos acusando, recriminando e batendo por cima as pessoas, até as pessoas entenderem, e nos colocando numa posição de superioridade. Você não contribui para a edificação do outro. Você às vezes até passa uma ideia de que a pessoa não tem jeito mais, que não tem como resolver mais aquela situação, ou você dá um sentimento de condenação para a pessoa. Paulo, quando escreveu algumas cartas, como por exemplo a primeira carta dos Coríntios, ele pegou pesado a igreja de Corinto, porque eles estavam praticando algumas coisas lá terríveis. E ele pegou muito pesado, ele assim tratou com severidade. E alguns chegaram até a dizer: ele fala com essa autoridade toda porque está escrevendo na carta. Mas eu queria ver ele falar pessoalmente. Aí ele foi lá e mandou ver. Falou assim: se eu estiver aí, vocês me aguardem, porque eu vou fazer coisa mais tremenda ainda. Mas ele já na segunda carta, ele reconhecendo que ele pegou muito firme em algumas questões lá, ele foi e deu algumas recomendações para que ajudasse aquelas pessoas que reconheceram o erro, mas se arrependeram
de ajudá-las a levantar-se, para que elas não caíssem na condenação do diabo. Agora, se nós fazemos isso com os outros, o que você espera que os outros vão fazer com você? Quando você também tropeçar, quando você falhar. Já pensou sobre isso? Já pensou porque muitas pessoas às vezes não conseguem permanecer nessa confissão da esperança, não conseguem superar algumas questões de prova que elas passam, porque lhes faltam pessoas ajudadoras ali do lado. E talvez foi até por culpa sua, porque você durante muito tempo não resolveu ajudar ninguém. Você você se achava tão, né, super, que você agora, no momento que você precisa de ajuda, toda aquela a sua superioridade afastou todo mundo e você não está nem perto de alguém que possa estender a mão para você. Os irmãos estão percebendo os conceitos que Paulo está dizendo aqui? Se nós queremos permanecer, nós precisamos praticar a palavra, amar o nosso próximo. E a Bíblia fala aqui, como diz lá em Pedro, né, o amor cobre multidão de pecados. E ainda diz lá o texto de Romanos que lemos: pois também Cristo não agradou a si mesmo. Nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Paulo escreveu aos Filipenses, falou assim: tende o mesmo sentimento que estava em Cristo Jesus, que ele mesmo sendo Deus não usurpou ser como Deus, mas ele se esvaziou da sua glória e viveu aqui como um de nós. E ele diz ainda no verso 3: nada façam por ambição. Filipenses 2:3: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Não pense só em você, não pense só na sua necessidade, pense também nos outros. Jesus estava ensinando com a multidão, só que ele estava num lugar desértico. Aí quando chegou determinada hora, os discípulos queriam fazer o seguinte: Senhor, mestre, já está ficando tarde, o pessoal está distante da cidade, não tem aqui comida para eles comerem. O que Jesus fez? Então manda todo mundo embora, que eles se virem. Não, Jesus falou assim: vocês dê a eles de comer. Mas Senhor, a gente não tem nada, a gente não tem, só tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. Então vamos reunir esses 5 pães, 2 peixinhos. Ele deu graças, o Senhor multiplicou os pães e deu para todo mundo comer. Não pense só na sua necessidade, nos seus interesses, pense também no interesse dos outros. É isso que Jesus ensina aqui. Isso vai nos ajudar a prosseguir no Senhor. E finalmente, tudo que foi escrito no passado, está escrito aqui em Romanos, tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. O texto que nós temos lá em Romanos 15:4 fala assim: tudo que foi escrito no passado foi para nos ensinar. Nós devemos, irmãos, então, cavar nesse tesouro aqui, o que nós precisamos para o nosso dia a dia. Por isso que nós encorajamos tanto as pessoas a meditar na palavra, a ouvir a palavra, porque aqui tem tesouros maravilhosos para nós, Aqui tem tudo aquilo que as coisas foram escritas, isso que chegou até nós, irmãos. Isso aqui não é apenas um livro histórico, não. Isso aqui é o nosso manual de vida, de regra, de prática cristã. É através da palavra que nós recebemos fé. É através dos testemunhos que nós somos edificados, encorajados, fortalecidos. Não é o que diz aqui a palavra? Olha, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantemos a nossa esperança. Se você quer manter firme a sua esperança, se você quer manter firme a sua confissão até o fim, receba essa palavra. Amém? Amém.
Glória a Deus.